A imponente mansão na Barra da Tijuca erguia-se como um monumento à opulência e ao poder implacável de Ricardo Montenegro, atrás dos altos muros de concreto e das câmeras de segurança. O luxo sufocante escondia uma atmosfera densa, carregada de medo e submissão silenciosa. Os lustres de cristal iluminavam pisos de mármore impecáveis, mas não conseguiam afastar as sombras que habitavam cada canto daquela fortaleza fria. Os empregados caminhavam com a cabeça baixa, prendendo a respiração, temendo despertar a ira da senhora da casa. O silêncio era uma regra de sobrevivência, quebrado apenas pelo som assustador dos saltos altos. Valéria Montenegro desceu a grande escadaria com a postura de uma rainha implacável, seus olhos escuros fuzilando qualquer um que cruzasse seu caminho. Ela era a encarnação do terror para os funcionários. Uma mulher cuja beleza estonteante contrastava com as palavras venenosas que destilava diariamente. Um simples erro, como um copo fora do lugar ou um olhar prolongado, era motivo suficiente para uma explosão de fúria descontrolada e humilhações cruéis. Nos corredores, os sussurros temerosos a chamavam de demônio vestido de seda. Uma alma amargurada que encontrava prazer mórbido em destruir a dignidade dos mais fracos e vulneráveis. Muito longe dali, na favela do Vidigal, a realidade era forjada na luta diária pela sobrevivência e pela esperança inabalável. Luzia dos Santos arrumou sua pequena bolsa de tecido desgastado, tocando suavemente o crucifixo de madeira pendurado em seu pescoço. Ela precisava desesperadamente do emprego, naquela mansão assustadora, para comprar os remédios caros do seu irmão mais novo. A fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida era o único escudo que possuía contra as adversidades de um mundo profundamente injusto. Com o coração apertado, ela desceu as ruelas íngremes, pronta para enfrentar o desconhecido território dos milionários. Ao cruzar os imensos portões de ferro forjado da residência dos Montenegro, Luzia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se entrasse num túmulo dourado. A governanta, uma senhora de rosto severo e olhar cansado, entregou-lhe o uniforme impecável com um aviso sussurrado sobre os perigos de contrariar a patroa. Luzia vestiu as roupas de empregada, respirando fundo para acalmar as batidas aceleradas do seu próprio coração aflito. Ela sabia que precisava suportar qualquer provação com humildade e resignação, pois a vida de sua família dependia inteiramente daquele salário que prometia aliviar o sofrimento na pequena casa. O primeiro dia de trabalho transcorria sob uma tensão insuportável, até que o som estridente de porcelana quebrando ecoou pela sala de estar. Uma das criadas mais jovens, tremendo de pavor, havia deixado cair um vaso antigo enquanto limpava a enorme estante de madeira maciça. Em questão de segundos, Valéria apareceu na porta, seu rosto contorcido em uma expressão de raiva indescritível e desprezo absoluto. A atmosfera ficou imediatamente congelada, e todos os presentes abaixaram os olhos, temendo a tempestade verbal que inevitavelmente se abateria sobre a pobre garota que soluçava desesperadamente em meio aos cacos espalhados. As palavras que saíram da boca de Valéria foram como navalhas afiadas, cortando a dignidade da jovem empregada em pedaços irreparáveis. Ela gritava insultos cruéis sobre incompetência e miséria, ameaçando não apenas demitir a garota, mas garantir que ela nunca mais encontrasse trabalho no Rio de Janeiro. A crueldade daquela mulher rica parecia não ter limites, refletindo a arrogância de quem acredita que o dinheiro pode comprar o direito de destruir almas. Luzia assistia à cena com o coração sangrando, apertando o crucifixo no peito e rezando silenciosamente para que Deus trouxesse misericórdia para aquele ambiente infernal. Movida por uma coragem inexplicável e compaixão pura, Luzia deu um passo à frente, quebrando a regra de ouro da invisibilidade dos empregados. Ela se abaixou calmamente perto da garota em prantos, começando a recolher os pedaços pontiagudos do vaso destruído com suas próprias mãos calejadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, enquanto os outros funcionários prendiam a respiração, esperando que a fúria da patroa
fosse redirecionada para a nova intrusa audaciosa. Valéria parou de gritar abruptamente, surpresa pela ousadia daquela mulher simples que se atrevia a interferir em seu momento de domínio e poder absoluto. Valéria caminhou lentamente até Luzia, seus saltos ecoando ameaçadoramente no mármore frio, parando a centímetros da nova funcionária curvada no chão. Com uma voz ríspida e carregada de veneno, exigiu saber quem lhe dera permissão para se intrometer naquele assunto que não lhe dizia respeito. Luzia levantou o rosto lentamente, seus olhos amendoados encontrando o olhar tempestuoso da senhora Montenegro sem nenhum traço de desafio. Apenas uma paz profunda. A serenidade no rosto da moça da favela causou um desconforto imediato em Valéria, que estava acostumada apenas com o medo abjeto ou a falsa submissão interesseira. Como a voz mansa, mas firme. Luzia respondeu que apenas queria ajudar a limpar a bagunça para que a senhora não se aborrecesse mais. Ela continuou a recolher os cacos com cuidado, ignorando as gotas de sangue que começavam a brotar de um pequeno corte em seu dedo indicador. A atitude pacífica e a dignidade inabalável da empregada criaram um escudo invisível contra as grosserias que Valéria estava prestes a lançar novamente no ar tenso. Pela primeira vez em muito tempo, a dona da mansão sentiu-se completamente desarmada diante da nobreza de espírito de uma pessoa miserável, perturbada por aquela reação inesperada que abalou suas defesas emocionais. Valéria virou as costas bruscamente, murmurando ordens ríspidas para que tudo fosse limpo imediatamente. Ela subiu as escadas apressada, trancando-se em seus aposentos luxuosos, onde a máscara de crueldade começou a derreter em frente ao grande espelho veneziano, sozinha e longe dos olhares dos subordinados. A senhora implacável permitiu que uma lágrima solitária escapasse, revelando a imensa dor que tentava desesperadamente ocultar do mundo exterior. A mansão voltou ao seu silêncio lúgubre, mas algo na dinâmica daquela casa fria havia mudado sutilmente com a chegada da forasteira. Na sala de estar, Luzia terminou de recolher todos os fragmentos da porcelana, consolando a jovem empregada com palavras doces e cheias de esperança. Ela limpou o chão de mármore até que voltasse a brilhar impecavelmente, apagando qualquer vestígio do pequeno desastre que quase custou um emprego precioso. As outras criadas olhavam para Luzia com uma mistura de profunda admiração e medo terrível, sabendo que enfrentar a patroa era o mesmo que assinar uma sentença. No entanto, a moça do Vidigal apenas sorriu suavemente, confiando que sua fé a protegeria de qualquer maldade que pudesse surgir. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, cobrindo a Barra da Tijuca com um manto escuro e estrelado que não trazia paz à mansão. Os preparativos para o jantar começaram com a precisão de um relógio suíço, pois Ricardo Montenegro poderia chegar a qualquer momento com seus capangas. O nome do patrão era um tabu, sussurrado apenas nos cantos mais escondidos da cozinha, sempre acompanhado de olhares aterrorizados para as janelas e portas. Luzia percebeu rapidamente que a crueldade de Valéria era apenas um pálido reflexo do terror verdadeiro que governava as estruturas daquela família. A cozinha fervilhava com cozinheiras nervosas e copeiras ajustando bandejas de prata, preparando banquetes que muitas vezes acabavam intocados no lixo da casa grande. Luzia foi encarregada de polir os talheres caros, uma tarefa mecânica que lhe permitia orar silenciosamente pela saúde de seu irmãozinho doente na favela. Cada colher brilhante refletia o rosto cansado da jovem, mas também a sua determinação inquebrável de resistir a todas as tempestades que o destino enviasse. Ela compreendia que a riqueza daquela família estava construída sobre alicerces podres de sofrimento, exploração brutal e um profundo vazio de amor verdadeiro. O barulho de motores potentes rasgou o silêncio da propriedade, sinalizando a chegada do temido senhor da casa e sua habitual escolta fortemente armada. Imediatamente, o pânico generalizado se instalou entre os empregados, que correram para suas posições exatas, evitando qualquer contato visual com o homem que se aproximava. A atmosfera tornou-se tão densa que quase se podia cortar com uma faca, enquanto passos pesados ecoavam pelo corredor principal em direção à sala de jantar.
Lúcia, encolhida na despensa, sentiu uma energia obscura e avassaladora invadir o ambiente, arrepiando a pele dos seus braços sob o uniforme. Do andar de cima, Valéria desceu para encontrar o marido. Mas a leoa feroz e implacável daquela tarde havia desaparecido completamente e sem deixar rastros. Em seu lugar, caminhava uma mulher tensa, com um sorriso mecânico e forçado nos lábios trêmulos. Os olhos opacos refletindo um pavor antigo e reprimido. A mudança drástica em sua postura era a prova irrefutável de que, no jogo de poder daquela casa, a patroa também era uma prisioneira indefesa. O contraste entre a tirana do dia e a esposa submissa da noite revelava as cicatrizes ocultas de um casamento marcado pela violência. O jantar decorreu sob uma tensão fúnebre, quebrado apenas pelo som metálico dos talheres, raspando nos pratos de porcelana francesa, finamente decorados com ouro. Ricardo falava sobre negócios obscuros, com um tom de voz autoritário e frio, ignorando completamente a presença silenciosa da esposa, sentada na outra ponta. Luzia servia as travessas com as mãos firmes, abaixando a cabeça para não testemunhar a frieza calculista que emanava daquele homem de terno escuro e alma negra. Ela percebeu os pequenos tremores nas mãos de Valéria toda vez que o marido elevava ligeiramente a voz grave e intimidadora. Quando Valéria se esticou para alcançar a taça de vinho tinto, o tecido fino do seu vestido de seda escorregou levemente pelo ombro esquerdo. Por uma fração de segundo, Luzia vislumbrou manchas roxas e amareladas, marcando a pele alva da mulher, que antes parecia intocável em sua torre de marfim. O choque dessa descoberta silenciosa atingiu o coração da empregada como um raio, desconstruindo completamente a imagem da megera sádica que aterrorizava a todos os serviçais. A vilã odiada por toda a criadagem era, na verdade, uma vítima silenciada pelo medo e pelas amarras de um casamento abusivo. Naquela mesma noite, em seu quarto minúsculo nos fundos da mansão, Luzia ajoelhou-se ao lado da cama modesta para fazer suas orações noturnas habituais. Em vez de pedir apenas pela recuperação do irmão, suas palavras sussurradas também buscaram a misericórdia divina para a alma atormentada da senhora Montenegro. A sabedoria adquirida nas dificuldades da favela havia ensinado a Luzia que as pessoas mais cruéis muitas vezes escondem feridas profundas e corações dilacerados pela amargura. Ela prometeu a si mesma que não julgaria mais a patroa, buscando entender a dor que alimentava aquela armadura de raiva e desprezo constante. O vento uivava através das árvores do imenso jardim, criando sombras aterrorizantes que dançavam nas paredes do quarto, mal iluminado da nova funcionária atenta. No andar superior, os gritos abafados começaram pouco depois da meia-noite, misturando-se com o som de objetos quebrando e os soluços sufocados de uma mulher. Ninguém ousava sair de seus quartos. A regra não escrita ditava que os assuntos do patrão eram ignorados, sob pena de punições severas e demissões. Luzia apertava o travesseiro contra os ouvidos, chorando silenciosamente diante da impotência brutal que a impedia de socorrer a patroa da fúria do marido. Quando a madrugada finalmente trouxe o silêncio de volta à mansão, Luzia levantou-se exausta, segurando firmemente a cruz de madeira contra o peito dolorido. Ela olhou pela pequena janela em direção ao Cristo Redentor, cujos braços abertos pareciam muito distantes daquela fortaleza erguida sobre pecados, dor e sangue. A jovem compreendeu que Deus a havia colocado naquele lugar obscuro por uma razão muito maior do que o simples pagamento de um salário mensal. O destino de Valéria e de Luzia agora estava irrevogavelmente entrelaçado, e o amanhecer traria o início de uma redenção difícil e extremamente dolorosa. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre a imponente mansão na Barra da Tijuca, refletindo o clima pesado que sufocava os corredores luxuosos da propriedade. Luzia acordou cedo, com os olhos ardendo pela falta de sono, mas a mente perfeitamente lúcida sobre a missão silenciosa que Deus lhe confiara. O café da manhã dos empregados transcorria no mais absoluto silêncio, pois todos sabiam que as noites de tempestade conjugal resultavam em dias de fúria incontrolável da patroa. A jovem do Vidigal vestiu seu uniforme impecavelmente passado,
respirando fundo antes de enfrentar a atmosfera carregada de tensão e medo. A governanta ordenou que Luzia levasse a bandeja com o desjejum matinal diretamente aos aposentos principais. Uma tarefa que as criadas mais antigas evitavam desesperadamente. O corredor do segundo andar parecia interminável, adornado com quadros caros que observavam a caminhada trêmula da nova empregada, com olhares pintados e frios. Cada passo no tapete espesso abafava o som da sua aproximação, enquanto o silêncio lúgubre da mansão ecoava a violência velada que acontecera durante a longa madrugada. Luzia parou diante da imensa porta de madeira entalhada, elevando uma prece rápida e silenciosa antes de bater com extrema delicadeza. Nenhuma resposta veio do interior do quarto majestoso. Apenas o som abafado de um choro contido que apertou dolorosamente o coração compassivo de Luzia. Movida por um instinto maternal e uma coragem que desafiava as regras estritas da casa, ela girou a maçaneta dourada lentamente e entrou no recinto. A penumbra dominava o ambiente imenso, pois as pesadas cortinas de veludo escuro permaneciam fechadas, bloqueando qualquer raio de sol que ousasse invadir aquele santuário de dor. O cheiro de álcool e perfume caro misturava-se no ar gélido, criando uma atmosfera opressiva que dificultava a respiração da jovem. Sentada na beirada da imensa cama de dossel, Valéria Montenegro parecia uma estátua de mármore despedaçada, despida da sua habitual armadura de arrogância e crueldade. O roupão de seda branca caía pelos seus ombros pálidos, revelando uma constelação terrível de hematomas escuros e cortes recentes que marcavam suas costas. A visão daquelas feridas brutais fez com que Luzia paralisasse momentaneamente, engolindo em seco diante da prova incontestável da monstruosidade que habitava o temido Ricardo Montenegro. A senhora da casa tremia incontrolavelmente, alheia à presença da intrusa que testemunhava a sua vulnerabilidade mais íntima e humilhante. Quando Valéria finalmente percebeu que não estava sozinha, virou o rosto abruptamente, os olhos vermelhos e inchados arregalados em uma mistura de pânico e fúria. Ela tentou desesperadamente cobrir a pele machucada com o tecido fino, encolhendo-se contra a cabeceira estofada, como um animal ferido e encurralado por predadores cruéis. A voz que costumava disparar ordens cortantes e insultos venenosos, agora não passava de um sussurro rouco e embargado, ordenando que a empregada miserável saísse imediatamente dali. O medo de ser exposta e a vergonha profunda consumiam a alma fragmentada da mulher mais temida de toda a vizinhança. Mas Luzia não recuou em direção à porta, como qualquer outra pessoa faria para salvar seu emprego e escapar da ira implacável da patroa ferida. Ela colocou a pesada bandeja de prata sobre a mesa de centro com extrema suavidade, mantendo os olhos baixos em um gesto de profundo respeito. A moça criada nas ruas difíceis da favela sabia reconhecer o olhar de quem perdeu todas as esperanças e precisa desesperadamente de um porto seguro, ignorando as ameaças sussurradas. Luzia caminhou lentamente até o banheiro luxuoso, procurando no imenso armário espelhado os curativos e as pomadas necessárias. Ao retornar para o quarto com uma pequena bacia de água morna e os medicamentos adequados, Luzia encontrou Valéria na mesma posição defensiva e aterrorizada. A empregada ajoelhou-se humildemente ao lado da cama colossal, nivelando o seu olhar com o da mulher rica, que agora parecia tão pequena e frágil, com uma voz que transbordava doçura e compaixão genuína. Ela pediu permissão para limpar os machucados, prometendo que não diria absolutamente nada a ninguém da casa. A sinceridade puríssima nos olhos amendoados de Luzia desarmou as últimas defesas que sustentavam o orgulho estilhaçado da senhora Montenegro. Valéria hesitou por longos segundos, seus dentes cravados no lábio inferior, enquanto tentava decifrar as intenções ocultas daquela funcionária desconhecida que ousava se aproximar tanto. No mundo implacável em que vivia, a bondade desinteressada era um conceito completamente alienígena, uma fraqueza que os inimigos sempre exploravam para causar destruição total. Porém, o toque inicial da toalha úmida sobre a pele ferida foi tão delicado e respeitoso que a patroa fechou os olhos
e permitiu-se relaxar ligeiramente. O silêncio que se instalou entre as duas mulheres era espesso, carregado de dor calada e uma compreensão muda que transcendia as classes. As mãos calejadas de Luzia, acostumadas ao trabalho duro e às privações, moviam-se com a precisão de um anjo curador sobre as costas mutiladas da patroa, enquanto limpava cuidadosamente as feridas e aplicava a pomada refrescante. A empregada começou a sussurrar orações antigas que aprendera com a sua avó devota. As palavras sagradas fluíam suavemente, pedindo proteção divina e conforto espiritual para a alma atormentada daquela mulher que conhecia apenas o luxo e a violência. A melodia reconfortante da reza preenchia o quarto opressivo, dissipando lentamente as sombras geladas que insistiam em sufocar a respiração de Valéria. Uma lágrima quente e solitária escorreu pelo rosto pálido de Valéria, caindo silenciosamente sobre o travesseiro de plumas, enquanto as mãos curadoras continuavam o trabalho. Era a primeira vez em muitos anos que alguém demonstrava um cuidado tão genuíno e desprovido de segundas intenções em relação ao seu bem-estar físico. O contato humano carinhoso derreteu a crosta de gelo que ela construíra minuciosamente ao redor do seu coração para sobreviver aos abusos constantes do próprio marido. A dor lancinante dos cortes começou a ceder lugar a um alívio morno, provocado não apenas pelo remédio, mas pela empatia verdadeira. Quando o último curativo foi colocado com extrema precisão, Luzia afastou-se ligeiramente, mantendo a postura de submissão que a sua posição de serviçal exigia rigorosamente. Ela recolheu a bacia e os materiais utilizados sem fazer qualquer ruído, movendo-se pelas sombras do quarto monumental como se fosse invisível aos olhos alheios. Valéria observava cada movimento da jovem favelada com uma fascinação secreta, percebendo que a verdadeira nobreza de espírito não habitava as mansões suntuosas, mas os corações humildes. A patroa pigarreou suavemente, lutando contra o nó apertado em sua garganta antes de murmurar um tímido e arrastado agradecimento. O som daquela palavra incomum, saindo dos lábios da temida dona da casa, fez com que Luzia parasse na porta, lançando um sorriso meigo para trás. A empregada respondeu simplesmente que Deus sempre ampara os que sofrem em silêncio, deixando a bandeja de café intacta e saindo do quarto a passos lentos. Sozinha novamente, Valéria tocou os curativos impecáveis em suas costas, sentindo uma paz estranha e avassaladora inundar o seu espírito calejado pela amargura da solidão. A semente de uma mudança profunda havia sido plantada naquele instante singular, desafiando todas as regras cruéis do império sombrio dos Montenegro. Os dias que se seguiram transformaram radicalmente a dinâmica oculta da mansão. Embora as aparências devessem ser mantidas intactas para os olhos dos curiosos e fofoqueiros, Valéria continuava a destilar ordens ríspidas e manter a postura severa diante dos outros funcionários, garantindo que a sua fachada de tirania não sofresse arranhões visíveis. No entanto, quando Luzia estava presente no mesmo ambiente, as palavras perdiam um pouco do seu veneno característico e o tom de voz tornava-se inexplicavelmente mais suave. As criadas mais experientes notaram a mudança sutil, mas o medo de retaliações as impedia de comentar o fato extraordinário. Todas as manhãs, a rotina secreta repetia-se no santuário escurecido do quarto principal, longe dos olhos vigilantes dos seguranças e da governanta desconfiada e rígida. Luzia entrava com a bandeja de café da manhã e dedicava alguns preciosos minutos para cuidar das escoriações físicas e emocionais da senhora da casa suntuosa. Enquanto as mãos mágicas da empregada massageavam alívio nas contusões, conversas sussurradas começaram a surgir timidamente, revelando fragmentos dolorosos de duas vidas completamente opostas e trágicas. Valéria começou a fazer perguntas discretas sobre a vida na favela, demonstrando um interesse genuíno pela dura realidade da sua cuidadora. Luzia relatava as dificuldades extremas de morar no Vidigal, as noites sem dormir por causa dos tiroteios constantes e a luta desesperada para comprar remédios caros. Falava com um amor profundo sobre o seu irmãozinho doente, cujo sorriso inocente
era a única fonte de alegria verdadeira que iluminava a sua existência sofrida. A patroa ouvia tudo com extrema atenção, comparando a miséria financeira daquela jovem guerreira com a sua própria miséria espiritual e emocional. No cárcere dourado, o dinheiro infinito de Ricardo Montenegro não era capaz de comprar a pureza de sentimentos que preenchia a casa modesta de Luzia. Certa manhã, ao perceber a exaustão profunda, marcada nas olheiras escuras da empregada, Valéria tomou uma atitude que chocaria toda a alta sociedade do Rio. Ela abriu discretamente a gaveta do seu criado mudo luxuoso. Retirou um envelope pardo recheado com notas de dinheiro graúdas e estendeu-o silenciosamente em direção a Luzia. A ordem sussurrada foi curta e não admitia recusas. Aquele valor deveria ser usado exclusivamente para pagar o tratamento médico do menino doente da favela carioca. Luzia olhou para o dinheiro com os olhos marejados, sentindo o peito apertar com a generosidade inesperada da mulher que o mundo repudiava. A moça do Vidigal não conteve as lágrimas que lavaram o seu rosto cansado, caindo de joelhos ao lado da cama para agradecer a dádiva imensa. Ela beijou as mãos cheias de joias de Valéria, murmurando bênçãos e promessas de que Nossa Senhora Aparecida recompensaria aquela atitude salvadora. A patroa recolheu as mãos rapidamente, incomodada com a demonstração efusiva de afeto que a fazia sentir-se indigna de tamanha veneração. No fundo, ela sabia que o seu gesto era apenas uma tentativa desesperada de comprar um pouco de alívio para a própria alma mergulhada em total escuridão. A conexão entre as duas mulheres aprofundava-se a cada amanhecer, tecendo uma rede invisível de sororidade e proteção dentro daquela casa dominada pelo pavor masculino. Valéria percebeu que a presença de Luzia se tornara indispensável para a sua sobrevivência mental. Uma âncora de lucidez em meio ao mar revolto de violência constante. A empregada, por sua vez, enxergava além da máscara de fúria e ressentimento, vendo uma mulher dilacerada que precisava urgentemente de amor, perdão e salvação espiritual. Juntas, no silêncio do quarto fechado, elas encontravam forças para enfrentar a escuridão que Ricardo Montenegro representava naquelas vidas desoladas. No entanto, o perigo estava sempre à espreita, rondando os corredores da mansão como um cão faminto, esperando qualquer deslize para atacar implacavelmente a sua presa. Ricardo começou a notar mudanças minúsculas no comportamento da esposa. Uma resiliência silenciosa que o irritava profundamente, pois o seu prazer dependia inteiramente do pavor alheio. O olhar submisso de Valéria já não carregava o mesmo terror abjeto de antes, sendo substituído por uma faísca perigosa de dignidade que a empregada favelada havia acendido. O monstro que governava a família preparava-se para testar novamente os limites daquela nova e misteriosa resistência feminina. Em uma noite particularmente abafada e chuvosa, o som dos pneus derrapando no cascalho anunciou a chegada antecipada do patrão e de seus capangas fortemente armados. O clima na cozinha tornou-se instantaneamente insuportável, com as funcionárias correndo em pânico para garantir que o jantar estivesse impecável e servido no horário exato de sempre. Luzia segurou o crucifixo de madeira com força, sentindo uma pontada de desespero cruzar o peito ao imaginar o que aconteceria nos aposentos superiores durante a madrugada. A tempestade lá fora refletia a tormenta iminente que ameaçava destruir a paz frágil que as duas mulheres construíram. Valéria desceu as escadas com a postura rígida, vestindo um vestido de seda vermelho que escondia perfeitamente as marcas roxas que ainda pontilhavam a sua pele. O jantar transcorreu em um silêncio aterrorizante, quebrado apenas pelas exigências brutais e pelos insultos direcionados que Ricardo atirava sem piedade contra a sua bela esposa amedrontada. Luzia observava tudo escondida atrás das portas da sala de jantar, rezando fervorosamente para que a ira do mafioso não ultrapassasse os limites verbais naquela noite tensa. O instinto protetor da jovem empregada pulsava fortemente, preparando o seu espírito inabalável para o confronto inevitável que se aproximava. As sombras da madrugada engoliram a mansão na Barra da Tijuca, deixando apenas o som da chuva
batendo furiosamente contra as janelas de vidro espesso blindado. Luzia permaneceu acordada no seu quarto apertado, recusando-se a dormir enquanto os passos pesados do patrão ecoassem pelo andar de cima, anunciando perigo iminente. Ela sabia que a semente da compaixão havia criado um vínculo inquebrável, e que o sofrimento de Valéria agora doía diretamente na sua própria carne calejada. A verdadeira provação daquela amizade improvável estava apenas começando, e os ventos do destino prometiam uma batalha sangrenta entre o bem e o mal. A tempestade desabou sobre a cidade do Rio de Janeiro com uma fúria descomunal e aterrorizante. Na Barra da Tijuca, os trovões sacudiam as vidraças blindadas da imponente mansão dos Montenegro, ecoando a escuridão que dominava o interior daquela fortaleza blindada. A chuva torrencial transformava os jardins luxuriantes em um lamaçal, espelhando a sujeira moral que sustentava a riqueza da família mafiosa. No seu escritório luxuoso, Ricardo Montenegro servia mais uma dose generosa de uísque importado, os olhos injetados de ódio, fixos em um documento amassado sobre a mesa de mogno. O papel manchado revelava o segredo mais perigoso que a sua esposa submissa tentara esconder desesperadamente. Tratava-se de uma correspondência interceptada pelos seus capangas de confiança, provando que Valéria havia tentado contatar a sua antiga família para organizar uma fuga precipitada. A traição imperdoável queimava nas veias do chefe do crime organizado como um ácido corrosivo, destruindo qualquer resquício de controle emocional que ele ainda pudesse manter. Para um homem que construiu o seu império através do terror absoluto, a desobediência dentro da própria casa exigia uma punição exemplar e dolorosa. Com a respiração pesada e os punhos cerrados violentamente, Ricardo abandonou o escritório e caminhou em direção à escadaria principal de mármore branco. Os seus passos pesados ressoavam pelos corredores sombrios, como os tambores de uma marcha fúnebre inescapável, anunciando a tragédia iminente que estava prestes a acontecer. Os seguranças noturnos abaixaram imediatamente as cabeças, fingindo invisibilidade total diante da aura assassina que emanava do corpo tenso do seu implacável patrão mafioso. A atmosfera na mansão tornou-se asfixiante e gélida, antecipando o derramamento de sangue que purificaria a honra manchada do criminoso. No imenso quarto principal do segundo andar, Valéria escutava o som aterrorizante da tempestade misturar-se com o ruído familiar dos passos pesados e furiosos. O seu coração disparou descontroladamente dentro do peito apertado, enviando ondas sucessivas de pânico puro por todo o seu corpo fragilizado pelas agressões anteriores. Ela instintivamente soube que o seu plano desesperado de liberdade havia falhado miseravelmente, e que o monstro estava a caminho para cobrar o preço da sua ousadia. Encolhida no canto mais escuro do ambiente luxuoso, ela rezou silenciosamente para que a morte fosse rápida. A porta de madeira maciça foi escancarada com um chute brutal que fez as dobradiças de metal rangerem em agonia sob a força descomunal. Ricardo invadiu o quarto com os olhos faiscando de pura maldade, segurando o papel amassado como se fosse a sentença de morte definitiva. Ele atirou o documento no rosto pálido da esposa aterrorizada, gritando insultos grotescos que rasgavam o silêncio da noite tempestuosa com uma violência verbal inominável. A máscara de marido respeitável caiu completamente, revelando a verdadeira face demoníaca do homem que controlava o submundo carioca. Sem esperar por qualquer explicação inútil, o mafioso avançou contra a mulher encolhida, desferindo um tapa cruel que a lançou violentamente contra o chão de madeira. O som do golpe ecoou pelo quarto majestoso, seguido pelo grito sufocado de dor extrema que escapou dos lábios trêmulos da vítima indefesa e machucada. O sangue quente começou a escorrer pelo canto da boca de Valéria, manchando o tecido claro da sua camisola de seda francesa, caríssima e impecável, completamente dominado pela fúria animalesca. Ricardo soltou o cinto de couro negro, preparando-se para prolongar o sofrimento, no andar inferior. Os gritos desesperados cortaram a quietude tensa dos aposentos dos empregados, causando arrepios de pavor em todos os corações humildes.
As cozinheiras e as arrumadeiras cobriram as cabeças com os cobertores finos, chorando em silêncio e implorando para que a tormenta conjugal terminasse rapidamente. Era a regra de ouro da sobrevivência naquela mansão amaldiçoada, nunca intervir nos assuntos do patrão sob nenhuma circunstância. Custasse o que custasse para a alma, o instinto de autopreservação mantinha as portas firmemente trancadas, isolando a vítima da violência num mar de covardia coletiva. Mas Luzia dos Santos não conseguia ignorar o clamor por socorro que dilacerava a sua consciência cristã, moldada nas ruas difíceis da favela. A jovem sentou-se na beirada da sua cama estreita, sentindo cada grito da patroa bater no seu peito, como se fosse um ferimento físico. Ela apertou firmemente o crucifixo de madeira desgastada nas suas mãos calejadas, buscando coragem divina para enfrentar o próprio demônio encarnado naquele ambiente luxuoso. O rosto inocente do seu irmãozinho doente cruzou a sua mente, mas a omissão diante da injustiça seria um pecado imperdoável, movida por uma força sobrenatural que superava o medo paralisante. Luzia levantou-se abruptamente e abandonou a segurança ilusória do seu pequeno quarto nos fundos, ignorando os avisos sussurrados da cozinheira mais velha. Ela correu descalça pelos corredores frios, guiada pelo som aterrorizante do choro convulsivo de Valéria. As luzes fracas das arandelas lançavam sombras fantasmagóricas nas paredes finamente decoradas. Mas a determinação inabalável da moça do Vidigal iluminava o seu caminho tortuoso. Cada degrau da escadaria de mármore parecia um passo em direção ao inferno. Mas ela não hesitou um segundo sequer. Ao alcançar o corredor do segundo andar, a empregada deparou-se com a porta do quarto principal completamente arreganhada, exibindo um cenário de horror indescritível. Ricardo Montenegro erguia o cinto de couro no ar, a sua respiração ofegante evidenciando o cansaço causado pela covardia contínua e repulsiva contra a esposa. Valéria estava caída de bruços sobre o tapete persa caríssimo, protegendo a cabeça com os braços finos e implorando inutilmente por um pouco de misericórdia. O sangue misturava-se às lágrimas abundantes, desenhando um quadro de sofrimento absurdo que chocou profundamente a jovem recém-chegada. O braço forte do mafioso desceu impiedosamente para aplicar mais um castigo terrível sobre a pele machucada da mulher que ele jurara proteger eternamente. O zumbido perturbador do couro, cortando o ar gélido do quarto imenso, antecipava a dor aguda que estava prestes a rasgar as costas vulneráveis. Valéria fechou os olhos com força, mordendo os próprios lábios até sangrar, para não gritar novamente e dar mais satisfação doentia ao seu agressor cruel. O tempo pareceu congelar naquela fração de segundo agoniante, enquanto a fatalidade iminente se desenhava sob as luzes tremeluzentes, como uma leoa feroz, defendendo a sua cria indefesa. Luzia cruzou a enorme distância do quarto, num ímpeto de pura bravura e sacrifício cristão. Ela atirou o seu próprio corpo magro e cansado sobre a figura encolhida da patroa, formando um escudo humano impenetrável contra a brutalidade iminente. O impacto estrondoso do cinto pesado atingiu as costas da jovem empregada, provocando um gemido abafado de dor intensa que escapou por entre os seus dentes. O courroux marcou a carne sob o uniforme simple. Mas a moça favelada não se moveu um único milímetro. A surpresa absurda paralisou Ricardo Montenegro momentaneamente. Os seus olhos arregalados, tentando processar a audácia suicida daquela miserável funcionária insignificante de baixo escalão. Nunca, em toda a sua vida de crimes e dominação absoluta, alguém ousara desafiar a sua autoridade dentro do seu próprio território sagrado. Ele recuou um passo trôpego, a respiração pesada, transformando-se num rosnado animalesco de pura indignação, pela intromissão imperdoável nos seus assuntos estritamente familiares. A insolência daquela criatura pobre merecia a morte imediata, e os seus dedos apertaram a fivela metálica com uma força renovada e assassina. Com uma voz carregada de veneno e ódio mortal, o chefe do crime ordenou que a empregada insolente saísse imediatamente do seu caminho.
Ele ameaçou destruir não apenas a vida inútil daquela jovem atrevida, mas também caçar todos os membros da sua família miserável na favela carioca. O ar do quarto ficou tão denso que parecia sólido, eletrizado pela promessa de violência letal que emanava do homem mais perigoso do Rio, Valeria. Chorando histericamente sob o corpo protetor de Luzia, implorou sussurrando para que a moça fugisse e salvasse a própria pele, contrariando todas as expectativas de submissão e covardia. Luzia levantou o rosto lentamente, exibindo uma expressão de coragem inabalável que desconcertou o poderoso mafioso. Os seus olhos amendoados brilhavam com uma luz intensa e desafiadora, refletindo a força de 1000 tempestades e a justiça divina que ela carregava. Não havia uma única gota de medo na sua postura defensiva. Apenas uma indignação sagrada e um nojo profundo pelas atitudes patéticas do agressor rico. A jovem empregada ergueu a voz acima do barulho ensurdecedor dos trovões, pronta para enfrentar o diabo em pessoa. As palavras que saíram da boca de Luzia foram duras e cortantes como vidro quebrado, atingindo o núcleo escuro da alma apodrecida de Ricardo. Ela afirmou com convicção absoluta que todo o dinheiro sujo e o poder efêmero do mundo não poderiam salvá-lo da fúria implacável de Deus. A moça do Vidigal declarou que cada lágrima derramada e cada gota de sangue derramado seriam cobrados com juros cruéis no tribunal do juízo final. O tom profético da sua voz ecoou pelas paredes revestidas de seda, instaurando um temor irracional no coração endurecido. A menção direta ao castigo divino e à condenação eterna atingiu uma superstição profundamente enraizada e cuidadosamente escondida na mente do temido criminoso. Por um breve instante, Ricardo hesitou, a sua mão armada tremendo levemente diante da autoridade moral inquestionável que irradiava daquela simples serviçal desarmada. A convicção ardente nos olhos da moça parecia evocar presenças espirituais invisíveis no quarto sombrio, tornando o ar gelado e pesado subitamente insuportável para ele. O mafioso engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar penetrante que o julgava sem qualquer piedade ou medo reverencial, incapaz de lidar com a vergonha de ter sido confrontado e acovardado por uma mera empregada doméstica. Ricardo optou por uma retirada estratégica disfarçada. Ele cuspiu no chão de madeira nobre, murmurando maldições terríveis e prometendo que o acerto de contas brutal aconteceria no momento mais oportuno. Com um último olhar carregado de ressentimento e desprezo para as duas mulheres caídas no tapete, o senhor do crime virou as costas abruptamente. Ele abandonou o quarto apressadamente, fugindo da luz purificadora que aquela jovem favelada havia acendido nas trevas da sua mansão. A batida violenta da porta reverberou por toda a estrutura imponente da casa suntuosa, marcando o fim angustiante do confronto físico e psicológico. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho contínuo da chuva torrencial, castigando as janelas de vidro e pelos soluços dolorosos. A tensão opressiva começou a dissipar-se lentamente do ambiente devastado, permitindo que o oxigênio voltasse a encher os pulmões exaustos das duas vítimas abraçadas. Luzia permaneceu imóvel por alguns instantes, certificando-se de que o perigo imediato havia realmente passado antes de relaxar os seus músculos, gemendo de dor pelo ferimento nas costas. Luzia afastou-se cuidadosamente para examinar o estado deplorável da patroa, estendida sobre o chão frio e luxuoso. O rosto de Valéria estava coberto de lágrimas salgadas e manchas vermelhas, refletindo o desespero absoluto de quem vive acorrentada ao seu próprio algoz. A empregada limpou o sangue no canto da boca da senhora, com a manga do seu próprio uniforme, usando toques incrivelmente gentis e reconfortantes. O olhar de gratidão eterna que a mulher rica lançou para a sua salvadora, humilde valeu mais do que todo o ouro. Sem dizer uma única palavra, Valéria lançou-se nos braços da jovem empregada, abraçando-a com uma força desesperada que buscava algum pilar de sanidade mental. A barreira intransponível que separava a classe alta carioca da pobreza das favelas desmoronou completamente naquele abraço carregado de dor e solidariedade feminina,
As duas choraram juntas, misturando as suas lágrimas no chão gelado, enquanto a tempestade continuava a lavar os pecados da cidade maravilhosa e violenta. A máscara de senhora implacável foi enterrada para sempre, dando lugar a uma mulher quebrada que finalmente encontrou o afeto sincero. Sentadas no tapete arruinado, iluminadas apenas pelos clarões fantasmagóricos dos relâmpagos rasgando os céus escuros do Rio de Janeiro. Elas compartilharam um momento sagrado. Luzia acariciava os cabelos sedosos e desgrenhados de Valéria, transmitindo um calor humano que estava ausente daquela mansão fria há décadas de tristeza. O som dos corações batendo em uníssono abafava os resquícios do terror vivenciado, transformando o quarto destruído num refúgio temporário de paz incondicional. Aquela noite chuvosa e aterradora forjou um elo indestrutível entre duas almas destinadas a lutar juntas contra a crueldade implacável do destino. Com a voz embargada pela emoção e embalada por uma fé inabalável, Luzia começou a sussurrar palavras de esperança e encorajamento no ouvido atento. Ela prometeu solenemente que Deus estava a testemunhar cada agressão covarde e que, no momento certo, a justiça divina e terrena prevaleceria triunfante. A moça do Vidigal garantiu à sua patroa machucada que elas encontrariam uma maneira segura de escapar daquele inferno dourado e desmascarar o monstro cruel. As palavras ressoavam como uma melodia celestial, acendendo uma faísca de coragem esquecida no fundo do coração oprimido de Valéria. O pacto silencioso, selado sob as lágrimas amargas daquela madrugada terrível, mudaria o rumo de todas as vidas conectadas à família criminosa dos Montenegro. A sobrevivência exigiria paciência estratégica, inteligência afiada e uma cumplicidade inquebrável para contornar a vigilância opressiva e letal imposta pelos seguranças espalhados pela propriedade. Valéria compreendeu finalmente que a verdadeira força não reside no dinheiro abundante, mas na aliança poderosa com aqueles que possuem um espírito indomável. O amanhecer nublado que se aproximava lentamente traria consigo a promessa silenciosa de uma vingança justa e uma libertação gloriosa. A tempestade que castigou o Rio de Janeiro finalmente cessou, deixando para trás um rastro de destruição que espelhava perfeitamente as almas feridas dentro da mansão. Naquela manhã nebulosa, aproveitando a ausência de Ricardo, Valéria decidiu revelar a Luzia o seu maior trunfo contra o marido monstruoso, com as mãos ainda trêmulas pela agressão da noite anterior. A patroa guiou a jovem empregada até o fundo do seu imenso closet luxuoso. Ali, escondida sob o piso de madeira falsa, repousava uma pequena caixa de metal escuro, contendo os segredos mais sujos e perigosos do império criminoso dos Montenegro. Luzia observou a caixa enferrujada com uma mistura de apreensão e curiosidade mórbida, sentindo um calafrio percorrer a sua espinha cansada. Valéria abriu o pequeno cadeado com uma chave que carregava sempre escondida no forro do sutiã, revelando pilhas de papéis amarelados, escrituras de terras e registros de lavagem de dinheiro. A mulher rica explicou, sussurrando que vinha reunindo aquelas provas incriminatórias há anos, esperando o momento certo para destruir o homem que arruinou a sua vida. A moça do Vidigal começou a folhear os documentos antigos, maravilhada com a coragem silenciosa que a patroa havia cultivado nas sombras. De repente, os olhos amendoados da jovem empregada paralisaram sobre uma pasta parda desgastada que trazia o nome de um bairro periférico, há muito esquecido. O coração de Luzia começou a bater descompassadamente contra o peito dolorido, enquanto ela puxava as folhas ásperas e lia os nomes impressos na tinta borrada. Eram as escrituras das terras da sua própria família, acompanhadas de um relatório frio e detalhado sobre a execução brutal dos seus pais há mais de uma década. A respiração da moça favelada falhou miseravelmente, e o mundo ao seu redor pareceu desmoronar numa escuridão vertiginosa e impiedosa. As lembranças aterrorizantes daquela noite sangrenta invadiram a mente de Luzia com a força devastadora de um furacão sombrio. Ela lembrou perfeitamente dos homens encapuzados arrombando a porta da sua casa humilde, dos tiros ensurdecedores e do sangue quente dos seus pais, manchando o chão de terra batida.
Durante todos aqueles anos de miséria absoluta, ela acreditou que a tragédia fosse obra de bandidos comuns que assolavam as comunidades carentes do Rio. Descobrir que o mandante covarde do massacre era o homem que agora dormia no andar de cima transformou a sua tristeza em ódio puro. Um grito gutural e carregado de dor ancestral escapou da garganta apertada de Luzia, ecoando pelo closet luxuoso como o lamento de uma alma condenada. Ela caiu de joelhos sobre o tapete felpudo, apertando os papéis incriminatórios contra o peito, enquanto lágrimas grossas e quentes lavavam o seu rosto transtornado. Valéria ajoelhou-se imediatamente ao lado da amiga, o pânico tomando conta das suas feições machucadas. Ao perceber a gravidade da terrível descoberta acidental, a patroa tentou abraçar a jovem desesperada, mas foi repelida por uma força assustadora, nascida da revolta visceral contra tamanha crueldade gratuita, consumida por uma fúria cega que ofuscava completamente a sua fé inabalável. Luzia levantou-se abruptamente com os olhos injetados de sangue e desejo de vingança. Ela murmurou palavras desconexas sobre justiça terrena, caminhando a passos pesados em direção à porta do quarto com a intenção clara de descer até a cozinha. A moça planejava pegar a maior faca que encontrasse e cravá-la diretamente no coração negro de Ricardo assim que ele pisasse novamente naquela casa amaldiçoada. O ódio acumulado de uma vida inteira de privações transformara a doce cristã num anjo vingador, implacável e mortal. Percebendo a tragédia iminente que destruiria as duas para sempre, Valéria atirou-se na frente da porta de madeira, bloqueando a passagem com o próprio corpo dolorido. Ela implorou chorando desesperadamente para que Luzia não cometesse uma loucura irreversível, lembrando-a de que o assassinato a igualaria ao monstro que tanto desprezavam mutuamente. A mulher rica segurou o rosto banhado em lágrimas da jovem empregada, suplicando que ela pensasse no seu irmãozinho doente, que dependia inteiramente do seu cuidado constante. As palavras maternais da patroa penetraram a névoa de raiva que cegava a pobre órfã sofredora. Com a voz embargada pela emoção profunda, Valéria sussurrou que as mãos puras e curadoras daquela moça do Vidigal não mereciam ser manchadas com sangue sujo. Ela argumentou fervorosamente que a verdadeira justiça seria usar aqueles mesmos documentos para desmantelar o império criminoso, expondo os podres do mafioso para o mundo inteiro. A patroa lembrou a Luzia sobre a lei divina e imutável, que afirma que cada pessoa colhe exatamente aquilo que semeia durante a sua jornada terrena. A promessa de uma punição legal e moralmente devastadora começou a acalmar os demônios da jovem cristã. O corpo tenso de Luzia começou a tremer incontrolavelmente, enquanto a adrenalina baixava, dando lugar a uma exaustão física e emocional absolutamente esmagadora e dolorosa. Ela soltou as folhas de papel que amassara com força, permitindo que caíssem no chão como folhas mortas, desprendidas de uma árvore apodrecida pelo tempo impiedoso. A empregada agarrou o seu crucifixo de madeira com ambas as mãos, pedindo perdão a Deus por ter deixado o ódio dominar o seu coração bondoso temporariamente. O choro convulsivo retornou imediatamente, mas desta vez era um pranto de purificação e aceitação dolorosa do destino traçado. Valéria abraçou Luzia com uma ternura infinita, embalando a jovem mulher ferida como se fosse a sua própria filha perdida num mundo de trevas contínuas. Ali, cercadas pelas provas macabras de décadas de corrupção e assassinatos brutais, as duas mulheres selaram um pacto definitivo e silencioso que transcendia a dor individual. Elas juraram perante os céus que usariam a inteligência e a verdade absoluta para derrubar Ricardo Montenegro do seu trono de ossos e arrogância desmedida e implacável. A justiça divina seria feita não pela lâmina de uma faca, mas pela força esmagadora da luz pura, destruindo sombras. Com os espíritos acalmados e a determinação renovada por um propósito em comum, as duas aliadas improvavelmente unidas sentaram-se no chão para organizar as provas. Valéria explicou detalhadamente como funcionava o intrincado esquema de lavagem de dinheiro que financiava as mansões luxuosas e os carros blindados dos chefões violentos criminosos. Luzia ouvia atentamente cada palavra sussurrada,
memorizando nomes de políticos corruptos e policiais comprados que garantiam a impunidade eterna daquela quadrilha sanguinária e totalmente perversa. O conhecimento obscuro que antes amedrontava a patroa agora se transformava numa arma poderosa nas mãos daquelas guerreiras silenciosas e invisíveis estrategicamente. Elas precisavam agir com uma cautela extrema e absoluta, pois qualquer suspeita levantada por Ricardo resultaria na morte imediata e cruel de ambas as mulheres. Luzia ajudou Valéria a guardar novamente todos os papéis amarelados dentro da caixa de metal, escondendo o segredo terrível debaixo do piso falso silenciosamente. O ambiente perfumado do closet recuperou imediatamente a sua aparência impecável e inofensiva, ocultando a bomba que em breve detonaria as fundações de todo o cartel. A cumplicidade secreta forjada na dor e na revelação macabra unia a patroa rica da Barra da Tijuca e a empregada miserável para sempre. Luzia enxugou as lágrimas restantes do seu rosto moreno e arrumou o uniforme amarrotado, preparando-se para retornar à sua rotina exaustiva de servidão silenciosa. Ela sabia perfeitamente que precisaria atuar magistralmente diante dos outros funcionários curiosos, principalmente diante do assassino impiedoso dos seus pais, que logo retornaria. A jovem respirou fundo repetidas vezes, buscando no fundo da sua alma a força espiritual necessária para suportar a presença daquele monstro sem demonstrar ódio. Cada passo dado em direção à cozinha movimentada era uma prova de fogo severa que testava a resiliência inabalável da sua crença na justiça. Na imensa cozinha espaçosa, as outras criadas conversavam em sussurros assustados sobre os barulhos horripilantes que haviam escutado durante a tempestade violenta da madrugada anterior. Quando Luzia entrou no ambiente com a sua postura serena, habitual, o silêncio instalou-se imediatamente, acompanhado de olhares curiosos e cheios de pena solidária. A governanta ríspida ordenou asperamente que a moça começasse a preparar o almoço farto, ignorando completamente as olheiras profundas e a palidez doentia que exibia. A favelada obedeceu prontamente, sem murmurar uma única palavra, canalizando a sua dor intensa no ato absolutamente mecânico e repetitivo de descascar legumes frescos. O som estrondoso e metálico dos enormes portões de ferro anunciaram a chegada matinal do senhor absoluto da casa, acompanhado pelo barulho de motores potentes. O pânico espalhou-se instantaneamente pelas veias geladas de todos os trabalhadores domésticos presentes, que abaixaram as cabeças e aceleraram as tarefas visando evitar punições severas. Luzia sentiu o estômago revirar de nojo insuportável ao escutar a voz grave e autoritária do homem demoníaco que havia destruído toda a sua família. Ela apertou o cabo da faca afiada de cozinha com extrema força, fazendo com que os nós dos seus dedos ficassem brancos pálidos. Durante o luxuoso e requintado serviço de almoço na sala principal, Luzia precisou colocar a refeição diretamente no prato do assassino cruel e sorridente criminoso. Ele conversava animadamente pelo telefone celular sobre negócios altamente duvidosos e violentos lucros ilegais, mastigando pedaços fartos de carne suculenta sem a menor preocupação. O cheiro do perfume importado e forte, misturado com a aura de maldade pura, causava vertigens terríveis na jovem empregada, que lutava bravamente para manter-se firme. Ricardo sequer levantou os olhos pretensiosos para encarar o rosto da funcionária insignificante que enchia a sua enorme e brilhante taça de vinho. A arrogância desmedida do criminoso era a prova mais viva de que ele se considerava um falso deus, intocável e superior a todas as leis. Valéria desceu a majestosa escadaria elegantemente vestida, ostentando enormes óculos escuros de grife caríssima que escondiam perfeitamente os terríveis hematomas escuros do seu rosto lindo. Ela sentou-se na ponta oposta da mesa longa e retangular, desempenhando o seu conhecido papel de esposa submissa com uma perfeição assustadora e friamente calculada. O mafioso dirigiu-lhe palavras ríspidas imediatas e ordens humilhantes variadas, que foram prontamente respondidas com pequenos monossílabos obedientes e um longo silêncio sepulcral. A moça observou atentamente a brilhante atuação magistral
da sua nova aliada rica. Compreendendo finalmente que a dissimulação era a única arma verdadeiramente viável agora. Quando a noite cobriu a grandiosa propriedade com o seu denso manto negro e estrelado misterioso, Luzia recolheu-se discretamente ao seu pequeno quarto nos fundos. A escuridão absoluta e opressiva permitiu que as imagens trágicas dos seus pais mortos voltassem a assombrar a sua mente exausta, causando imensa dor física. Ela ajoelhou-se no chão frio de cimento rústico e chorou silenciosa e amargamente, implorando a Deus para lhe conceder sabedoria infinita e imensa paciência. A jovem compreendia intimamente que o caminho tortuoso da vingança exigiria sacrifícios gigantescos e uma coragem profunda que ela ainda desconhecia possuir no seu íntimo. O sorriso meigo, inocente e banguela do seu amado irmãozinho doente surgiu nas suas lembranças melancólicas, servindo como uma âncora luminosa poderosa contra o desespero. Luzia percebeu logicamente que não podia arriscar a própria existência num ato impulsivo de violência, pois o menino frágil dependia exclusivamente dela para poder viver. O dinheiro abençoado que Valéria fornecera garantia a compra dos remédios necessários por meses longos, assegurando um alívio vital inestimável para a sua pequena família. Essa imensa esperança reconfortante de construir um futuro verdadeiramente livre das garras da miséria e do medo encheu a sua alma ferida com força renovada. Enquanto a fria madrugada avançava silenciosamente pelas ruas sombrias e vazias do Rio de Janeiro, a semente destrutiva da ruína iminente germinava dentro daquela mansão. A verdade cruel e manchada de sangue transformou duas mulheres humilhadas em aliadas letais, prontas para reescrever as regras rígidas do jogo sádico do destino. O império de opressão construído sobre mentiras e cadáveres estava definitivamente com os seus dias contados perante a força arrebatadora da justiça divina incansável. A paciência absoluta provava ser a virtude indispensável e mais valiosa para vencer aquela guerra secreta iniciada silenciosamente nas trincheiras de uma casa absurdamente luxuosa. Cada sorriso dissimulado perfeitamente desenhado e cada olhar abaixado simulando total submissão ocultavam engenhosamente uma adaga extremamente afiada, aguardando apenas o instante exato do golpe. O mafioso continuava a governar os seus negócios manchados de sangue com mão de ferro pesada, completamente ignorante sobre a revolução silenciosa acontecendo no seu território. O orgulho desmedido do criminoso temido representava exatamente o seu ponto mais cego e fraco, a falha fatal que precipitaria a sua iminente queda. Valéria e Luzia transformaram-se progressivamente em sombras astutas e eficientes, operando maravilhosamente bem à luz intensa do inclemente e calorento sol vibrante do rio. Elas trocavam mensagens breves compostas apenas por olhares carregados de significados profundos, assegurando que o perigoso plano de destruição sistemática permanecesse sempre em movimento constante. A mansão na Barra da Tijuca converteu-se gradativamente num verdadeiro palco teatral dramático, onde as duas melhores atrizes encenavam dolorosamente as suas próprias vidas aprisionadas. A plateia ignorante, formada pelos guarda-costas fortões armados até os dentes, sequer desconfiava do letal espetáculo de vingança planejado cuidadosamente nos bastidores mais obscuros. O relógio invisível do temido e certeiro juiz, marcando incansável os dias finais da terrível hegemonia sangrenta de Ricardo Montenegro. A aliança inabalável, firmada bravamente entre o luxo opressivo e a favela humilde, gerou uma força implacável e grandiosa, capaz de reverter o ciclo maldito. Cada prece sussurrada por Luzia e cada humilhação sofrida por Valéria alimentavam fortemente o fogo transformador dessa revolução feminina, baseada inteiramente em inteligência perspicaz. O império das drogas estava sentenciado ao desaparecimento total, esperando apenas o sopro purificador final, que varreria os monstros definitivamente da face da terra. Os dias que se seguiram à descoberta terrível no armário luxuoso transformaram a dinâmica da mansão numa perigosa e complexa peça de teatro diária. Valéria e Luzia selaram um pacto silencioso de sobrevivência e justiça,
operando como fantasmas eficientes sob o teto do maior criminoso do Rio de Janeiro. Para os olhos vigilantes dos seguranças armados e das outras empregadas fofoqueiras, a rotina de abusos e submissão continuava exatamente como sempre fora. A encenação magistral era absolutamente necessária para não despertar qualquer suspeita na mente doentia e controladora do temido senhor daquele vasto império de sangue. Durante as refeições sofisticadas e nos corredores impecavelmente polidos, Valéria mantinha a sua fachada de mulher fútil, arrogante e implacável com todos os seus subordinados. Ela destilava veneno nas suas palavras cruéis, ordenando que Luzia limpasse o mesmo cômodo repetidas vezes apenas para demonstrar o seu poder absoluto e inquestionável. A moça do Vidigal abaixava a cabeça humildemente, suportando os insultos encenados com uma paciência angelical que impressionava profundamente as suas colegas de trabalho assustadas. Essa falsa crueldade garantia que ninguém prestasse atenção aos olhares significativos que as duas mulheres trocavam secretamente nas sombras geladas da casa. Nos raros momentos em que Ricardo deixava a propriedade para supervisionar os seus negócios escusos e violentos, a verdadeira parceria entrava em ação meticulosa. O quarto principal e o imenso banheiro de mármore transformaram-se no quartel central dessa revolução feminina silenciosa contra a tirania do submundo carioca brutal. Valéria fingia sofrer de enxaquecas terríveis, trancando-se nos seus aposentos luxuosos e exigindo que apenas a sua empregada particular tivesse permissão para entrar lá dentro. Atrás daquelas pesadas portas de madeira entalhada, as duas aliadas planejavam meticulosamente cada passo do complexo esquema para desmantelar a gigantesca organização criminosa. O primeiro grande desafio consistia em conseguir acesso irrestrito aos cadernos de contabilidade negra que o mafioso guardava religiosamente no seu escritório blindado e escuro. Ricardo era extremamente paranoico com os seus documentos, mantendo a chave do cofre moderno sempre presa a uma corrente grossa ao redor do seu pescoço. Valéria precisou usar toda a sua astúcia sedutora e submissa para embebedar o marido com doses cavalares de bebida importada durante as noites mais tensas, enquanto o monstro ressonava pesadamente num sono induzido pelo álcool forte. Ela deslizava a chave fria com mãos trêmulas para realizar a arriscada cópia. Com a cópia da pequena chave perfeitamente moldada num sabonete e posteriormente forjada por um contato antigo de Valéria, o cofre tornou-se finalmente vulnerável. Durante as madrugadas silenciosas, enquanto os guardas noturnos faziam a ronda externa pelos jardins molhados, as mulheres esgueiravam-se pelo corredor escuro do primeiro andar. Luzia ficava de vigia perto da imensa escadaria, o seu coração disparado, rezando fervorosamente para que o piso de madeira não rangesse sob os pés descalços. Valéria abria o pesado mecanismo de aço com extrema delicadeza, fotografando rapidamente cada página dos livros de contabilidade ilegais e comprometedores. Os registros fotográficos revelavam uma teia de corrupção tão vasta e nojenta que repugnava profundamente a alma bondosa da jovem cristã criada na favela pobre. As páginas sujas de crimes detalhavam pagamentos sistemáticos a políticos influentes da capital, policiais corruptos e juízes desonestos que garantiam a impunidade eterna da quadrilha. O dinheiro manchado com o sangue dos pais de Luzia financiava campanhas eleitorais milionárias e comprava o silêncio covarde das autoridades constituídas do Estado falido. A magnitude assustadora daquele império do mal apenas reforçava a determinação inabalável das duas guerreiras em destruir completamente as fundações podres daquela sociedade. Além dos registros contábeis assustadores, elas precisavam de evidências em áudio que comprovassem as ordens diretas de assassinatos e torturas emitidas pelo próprio mafioso criminoso. Luzia, aproveitando o seu acesso invisível e desvalorizado aos ambientes sociais da mansão suntuosa, instalou pequenos gravadores de voz importados debaixo das pesadas mesas centrais. Os minúsculos aparelhos eletrônicos capturavam perfeitamente as conversas macabras que Ricardo mantinha diariamente com os seus tenentes sanguinários e políticos asquerosos,
sentados na sua sala. Cada fita gravada e preenchida, com confissões involuntárias de crueldade, tornava-se um valioso prego reluzente que selaria o caixão do arrogante imperador criminoso. O ambiente sufocante da residência exigia uma vigilância constante e punitiva, pois qualquer pequeno erro de cálculo resultaria numa execução sumária no quintal dos fundos. Os capangas de Ricardo começaram a notar que a esposa do chefe andava estranhamente calma, sem as habituais crises de choro desesperado e pânico irracional. Um dos seguranças mais cruéis e astutos tentou interrogar Luzia na cozinha, prensando a jovem empregada contra a parede de azulejos frios, com intenções intimidatórias. A moça sustentou o olhar maldoso do criminoso com uma serenidade assustadora, afirmando que apenas a sua fé mantinha a patroa controlada perfeitamente, para evitar que as suspeitas crescessem perigosamente entre os subordinados cruéis. Valéria armou um escândalo gigantesco e teatral no meio da suntuosa sala de estar. Ela gritou histericamente que o segurança havia desrespeitado as regras da casa ao assediar a sua empregada pessoal, exigindo punição severa e imediata do abusador. O orgulho machista do marido ofendido por ter a sua propriedade questionada fez com que Ricardo espancasse o próprio funcionário na frente de todos calados. A distração brutal e sangrenta funcionou perfeitamente, desviando a atenção dos capangas e garantindo que ninguém ousasse questionar novamente o comportamento misterioso das mulheres. Com as provas materiais se acumulando perigosamente no fundo falso do armário perfumado, o próximo obstáculo formidável era encontrar alguém honesto no mundo brutalmente corrupto. Valéria sabia que entregar aquele material explosivo para a polícia local seria um suicídio garantido, pois a maioria dos delegados estava na folha de pagamentos. Elas precisavam alcançar a esfera federal, buscando um investigador incorruptível e destemido que estivesse totalmente fora do alcance asfixiante dos tentáculos do poderoso bicheiro sangrento. A busca secreta exigiu semanas de ligações encriptadas feitas a partir de telefones públicos sujos, localizados nas ruelas movimentadas e barulhentas do Vidigal calorento. Luzia utilizava as suas folgas semanais exíguas para descer o morro carregando pequenos cartões de memória, escondidos na barra da sua saia rodada e simples. Ela encontrava-se furtivamente com um padre idoso da paróquia local. Um homem santo que conhecia profundamente as mazelas da comunidade e possuía conexões antigas valiosas. O velho sacerdote, sabendo dos riscos colossais, intermediou o contato com um agente federal ético que dedicara a sua vida a caçar grandes tubarões impiedosos. O investigador confirmou o seu interesse imediato e absoluto pelas evidências incriminatórias, marcando encontros sigilosos dentro das igrejas escuras e vazias do centro movimentado. A primeira entrega de documentos incriminatórios ocorreu sob a sombra reconfortante do imponente monumento carioca, famoso numa tarde nublada de terça-feira, completamente chuvosa e silenciosa. Valéria, disfarçada com um lenço de seda fina na cabeça e óculos escuros gigantes, fingiu rezar compenetradamente num dos bancos de madeira pesada da catedral. O agente federal sentou-se silenciosamente ao seu lado, recolhendo o envelope pardo que ela deixara escorregar disfarçadamente para o espaço vazio entre os dois corpos. O homem confirmou sussurrando que o material recebido era ouro puro e que as prisões seriam deflagradas assim que toda a rede fosse mapeada. A cumplicidade entre a mulher rica da Barra da Tijuca e a humilde moradora do Vidigal transformou-se numa irmandade forjada no fogo intenso do perigo. O abismo social gigantesco que separava as suas realidades desapareceu completamente, substituído por um profundo respeito mútuo e uma ternura genuinamente protetora e verdadeiramente incondicional. Valéria ensinava Luzia a ler os intrincados contratos financeiros e a compreender a mente manipuladora e sombria dos homens poderosos que governavam o país violentamente. A moça do morro, em contrapartida, nutria o espírito partido da patroa com orações diárias, esperança inabalável e amor verdadeiramente fraternal e reconfortante para sempre.
Durante as noites silenciosas em que partilhavam o medo e a esperança, sentadas no chão gelado do armário, Luzia falava sobre a sua crença inabalável. Ela ensinava a Valéria pequenas orações dedicadas à Virgem Maria, mostrando que o amor incondicional divino era capaz de curar as feridas mais profundas dolorosas. A senhora arrogante e fria transformava-se numa criança vulnerável e atenta, chorando suavemente enquanto repetia as palavras sagradas que aqueciam a sua alma congelada solitária. Essa comunhão espiritual sagrada fortificava imensamente o escudo invisível que protegia ambas as mulheres corajosas das maldades diárias e violentas perpetradas pelos monstros da casa. A tensão atingiu um nível quase insuportável quando Ricardo Montenegro recebeu uma denúncia anônima sobre um possível vazamento de informações vitais da sua organização criminosa. O mafioso enlouqueceu de fúria paranoica perigosa, quebrando todos os móveis da sala de jantar e ameaçando torturar cada um dos seus empregados para descobrir tudo. O pânico espalhou-se como um incêndio incontrolável pelos corredores gélidos da mansão enorme, com os funcionários chorando desesperadamente e implorando pelas suas vidas miseráveis e insignificantes. Luzia apertava o seu crucifixo de madeira contra o peito, pedindo silenciosamente aos céus divinos que o disfarce das duas não fosse descoberto ali tragicamente, demonstrando uma frieza calculista que aprendeu durante anos de sobrevivência no inferno matrimonial opressivo. Valéria interveio magistralmente no meio da confusão generalizada e do terror. Ela manipulou habilmente o ego inflado do seu marido furioso cegamente, sugerindo com desdém que os verdadeiros traidores eram os seus parceiros de negócios vizinhos. A mulher plantou habilmente provas falsas forjadas na mesa do escritório caro, direcionando a ira mortal de Ricardo para os seus próprios aliados cruéis perigosos. A jogada arriscada e brilhante comprou tempo precioso para as mulheres astutas e iniciou uma guerra sangrenta entre as facções criminosas nas ruas violentas cariocas. O derramamento de sangue entre os bandidos rivais manteve a polícia local ocupada temporariamente e afastou a atenção paranoica de Ricardo das paredes da casa, aproveitando o caos absoluto instaurado no submundo carioca violento. Luzia e Valéria aceleraram assustadoramente a cópia final de todos os arquivos secretos do cofre negro. A empregada carregava os dispositivos digitais escondidos dentro das dobras do seu uniforme engomado perfeitamente, sentindo o peso invisível de milhares de vidas destruídas dolorosamente. Cada pedaço de informação roubada ousadamente era uma vitória monumental e silenciosa das vítimas invisíveis contra os opressores armados e milionários que zombavam das leis. O agente federal informou através de uma mensagem codificada, enviada para o telefone celular secreto de Valéria, que a operação de captura estava quase desenhada. O mandado de prisão abrangeria não apenas o temido marido mafioso violento, mas também dezenas de políticos poderosos que frequentavam as festas suntuosas na residência. Faltava apenas uma única peça do intrincado quebra-cabeça mortal perigoso para fechar o cerco impiedoso, as coordenadas exatas da próxima grande remessa internacional de armas. Essa informação preciosa letal estava guardada exclusivamente na mente desconfiada do criminoso, arrogante, convencido. E obter-la exigiria um nível de proximidade perigosamente repugnante e íntimo. Para arrancar esse último segredo maldito obscuro, Valéria precisou mergulhar nas profundezas mais asquerosas da sua própria humilhação conjugal para agradar o monstro vaidoso asqueroso. Ela vestiu-se de maneira provocante e submissa vergonhosamente, suportando os toques violentos e as carícias repulsivas do assassino com o estômago embrulhado pelo puro nojo, enquanto servia as doses fartas de bebida alcoólica pesada e massagava os ombros tensos do marido embriagado. Ela conduzia a conversa sinuosamente para o porto. A arrogância desmedida do bicheiro vaidoso fê-lo gabar-se ruidosamente sobre a chegada triunfal do navio estrangeiro, enorme, marcado para o próximo final de semana festivo. A confissão detalhada do local exato, da data precisa e dos nomes dos inspetores alfandegários subornados foi meticulosamente registrada pelo gravador escondido na estante alta.
No dia seguinte, ensolarado, Luzia saiu apressadamente da mansão rica, fingindo precisar comprar remédios urgentes para a eterna enxaqueca falsa da patroa implacável e caprichosa. Ela encontrou-se com o investigador calmo nos fundos de uma padaria modesta do subúrbio barulhento, entregando a pequena fita que continha a ruína da quadrilha. O agente federal honesto olhou para a jovem corajosa com profunda admiração sincera, garantindo solenemente que a justiça implacável e absoluta cairia como um raio. As horas seguintes arrastaram-se com uma lentidão agoniante e torturante para todos, enquanto a mansão mergulhava num silêncio espesso que prenunciava a tempestade cataclísmica iminente. Ricardo anunciou com entusiasmo sombrio assustador que daria uma grande festa no sábado para celebrar o sucesso absoluto do maior negócio criminoso da sua carreira. Todos os aliados corruptos sujos, deputados subornados imundos e traficantes internacionais cruéis estariam presentes sob o mesmo teto luxuoso. Reunindo as mentes mais diabólicas cariocas, Valéria sorriu friamente dissimulada, ciente de que a comemoração suntuosa seria o cenário perfeito para a queda apocalíptica daquele império forjado em lágrimas amargas inocentes. A cumplicidade entre as duas mulheres transcendia completamente qualquer laço de sangue terrestre, formando uma trincheira espiritual indestrutível contra a escuridão absoluta da barra. Sentadas no chão do armário iluminado tenuamente, elas deram as mãos calejadas e feridas doloridas, elevando uma oração profunda de agradecimento pelas forças divinas concedidas. Luzia sentia a presença confortadora invisível do espírito dos seus pais falecidos, abençoando a coragem inabalável que transformara uma simples empregada favelada num anjo letal. O pacto silencioso de sobrevivência mútua tornara-se a arma mais mortal poderosa contra os poderosos intocáveis que zombavam descaradamente das dores sofridas pelo povo simples, enquanto os criados lustravam a prataria cara brilhante e enfeitavam os jardins imensos maravilhosos para o evento macabro da alta sociedade bandida. O destino operava. O sol escaldante do Rio de Janeiro escondia-se vagarosamente atrás das imponentes montanhas escuras monumentais, tingindo o céu vasto com um vermelho sangue vibrante e assustador. As cartas estavam irrevogavelmente lançadas, perigosamente sobre a mesa de apostas, suja do diabo terrível. E não havia mais nenhuma possibilidade de recuo para elas. O palco luxuoso enorme estava perfeitamente montado para a noite final de julgamento que lavaria a terra manchada e purificaria definitivamente as almas aprisionadas sofredoras. A noite de sábado desceu sobre a Barra da Tijuca com uma beleza enganosa, ocultando a tensão letal que vibrava nas paredes da mansão. O luxuoso jardim estava iluminado por milhares de luzes feéricas, refletindo a opulência obscena de Ricardo Montenegro e seus convidados criminosos, políticos corruptos, magnatas do submundo e policiais vendidos brindavam com champanhe importado, celebrando a chegada iminente do carregamento ilegal de armamento pesado. Valéria circulava entre os monstros engravatados com um sorriso congelado e perfeitamente dissimulado, sentindo o peso invisível do destino absoluto que estava prestes a desabar sobre aquele império sangrento, na imensa cozinha industrial da residência. Luzia coordenava a saída das bandejas de prata com uma eficiência mecânica e silenciosa que escondia o seu nervosismo. Ela apertava o pequeno crucifixo de madeira contra o peito suado, sabendo que o agente federal incorruptível já havia posicionado as suas tropas nas redondezas da propriedade. A operação policial maciça aguardava apenas o sinal verde final para invadir o covil dos lobos impiedosos e prender todos os criminosos presentes no evento. A jovem favelada rezava fervorosamente para que Nossa Senhora Aparecida protegesse os inocentes durante o inevitável banho de sangue. Contudo, a escuridão sempre encontra brechas inesperadas para proteger os seus filhos mais diabólicos e manchar as esperanças luminosas das almas verdadeiramente justas e bondosas. Um detetive corrupto da Polícia Civil, que estava na folha de pagamento generosa do cartel, interceptou a comunicação de rádio das forças federais misteriosamente, percebendo a magnitude assustadora da emboscada iminente
que aniquilaria os seus lucros ilícitos milionários. O homem correu desesperadamente pelos corredores luxuosos, procurando o dono da casa. Ele puxou Ricardo bruscamente para um canto escuro e isolado da mansão monumental, sussurrando a terrível verdade sobre a traição imperdoável. O rosto do implacável chefe do crime organizado desfigurou-se completamente numa máscara hedionda de pura fúria assassina e incredulidade diante da revelação chocante e letal. A informação sigilosa sobre o navio estrangeiro, recheado de armas contrabandeadas, era do conhecimento exclusivo da sua submissa esposa, a mulher que ele brutalizava diariamente. Compreendendo imediatamente que Valéria havia tramado a sua destruição com requintes de crueldade e inteligência afiada, o mafioso sacou a sua pistola prateada, pesada velozmente. O ódio venenoso cegou a sua mente perversa, exigindo sangue e vingança imediata, antes que as viaturas federais invadissem os seus luxuosos domínios. Ricardo abandonou a festa discretamente através de uma passagem secreta, convocando 2 dos seus capangas mais leais e brutais para capturar as verdadeiras traidoras dissimuladas. Ele encontrou Valéria nos fundos do jardim extenso, conversando apressadamente com Luzia sobre os últimos detalhes da fuga perigosa que haviam planejado com tanto sacrifício. Antes que as 2 mulheres pudessem reagir ao perigo letal, mãos rudes e extremamente fortes agarraram os seus cabelos macios, arrastando-a sem piedade pelo gramado molhado. O silêncio da noite foi cortado pelos gritos abafados de dor intensa, enquanto os monstros armados as conduziam violentamente em direção ao penhasco. O vento cortante vindo do oceano escuro chicoteava os rostos pálidos das prisioneiras desesperadas, anunciando a proximidade tenebrosa da morte certa nas rochas pontiagudas lá embaixo. O mafioso atirou a sua esposa luxuosamente vestida no chão de terra suja, chutando as suas costelas frágeis com uma fúria bestial absolutamente incontrolável e sádica. Luzia tentou desesperadamente defender a sua patroa, ferida gravemente, mas recebeu uma coronhada violenta na cabeça que a fez cambalear perigosamente perto da borda do abismo. O sangue quente desceu pela testa da jovem favelada, misturando-se com as lágrimas salgadas de um desespero profundo, avassalador e doloroso. Ricardo caminhou lentamente em direção à beirada perigosa do precipício assustador, apontando o cano frio da sua pistola prateada diretamente para o coração puro da empregada. Ele riu histericamente da ingenuidade daquelas mulheres fracas que pensaram ser capazes de derrubar o imperador invencível do submundo através de orações tolas e papéis inúteis. O criminoso cuspiu palavras carregadas de um ódio demoníaco, afirmando que atiraria primeiro na moça miserável apenas para prolongar o sofrimento agoniante da sua esposa traidora. Luzia fechou os olhos machucados serenamente, murmurando a sua prece final para Nossa Senhora Aparecida com inabalável devoção. Naquele exato segundo em que o dedo sujo do assassino pressionava lentamente o gatilho da arma mortal, um som ensurdecedor cortou o ar. As sirenes estridentes de dezenas de viaturas federais rasgaram a noite silenciosa da Barra da Tijuca, anunciando a chegada imparável da justiça implacável. O brilho ofuscante dos faróis iluminou a escuridão do penhasco rochoso, causando uma distração momentânea que quebrou completamente o foco mortal do mafioso covarde. Valéria percebeu a hesitação milimétrica do seu carrasco cruel e tomou a decisão mais corajosa da sua triste vida, impulsionada por um instinto primitivo de proteção absoluta pela amiga que a salvara da escuridão profunda. Valéria ergueu-se do chão sujo com uma força sobrenatural impressionante. Ela lançou o seu corpo frágil diretamente contra a figura imponente do marido agressor, agarrando o braço armado com unhas cravadas na carne pecadora do monstro. O tiro disparado acidentalmente rasgou o céu noturno, sem atingir o alvo sagrado, enquanto os 2 corpos lutavam ferozmente numa dança mortal à beira do precipício, num instante de terror absoluto e justiça poética implacável. A terra, escorregadia, cedeu sob os sapatos italianos do criminoso. Ricardo perdeu tragicamente o seu equilíbrio outrora inabalável, os seus braços balançando desesperadamente no ar vazio,
numa tentativa inútil e patética de agarrar-se à própria vida. O grito prolongado de puro pavor do homem cruel ecoou pelas pedras molhadas, sendo rapidamente engolido pelo rugido ensurdecedor das ondas violentas que batiam lá no fundo. O impacto brutal contra os recifes afiados encerrou instantaneamente a trajetória sanguinária daquele que se julgava um Deus intocável acima de todo o bem e o mal. A lei imutável do universo finalmente cobrava a sua dívida astronômica, colhendo tempestades das maldades cruéis. Valéria caiu exausta e chorando copiosamente sobre a grama úmida, tremendo de frio e de alívio por ter sobrevivido ao pesadelo conjugal mais terrível da sua existência. Os capangas covardes, percebendo que o poderoso império de sangue havia desmoronado completamente e sem volta, abandonaram as armas no chão e fugiram alucinados pela imensa escuridão. Agentes federais fortemente armados invadiram a propriedade luxuosa poucos segundos depois, algemando os criminosos engravatados e os políticos corruptos que ainda tentavam escapar do cerco policial formidável. O agente honesto correu em direção ao penhasco perigoso, encontrando as duas heroínas abraçadas num pranto libertador. A mansão imponente da Barra da Tijuca, outrora o maior símbolo de opressão e terror do Rio de Janeiro, estava agora ocupada pelas viaturas da polícia investigativa. O helicóptero policial sobrevoava a área extensa, iluminando os últimos criminosos, sendo capturados como ratos assustados, tentando abandonar o navio luxuoso que afundava irremediavelmente na lama fétida. Luzia ajudou a sua querida patroa a caminhar lentamente de volta para o ambiente seguro e movimentado, recebendo cobertores térmicos e cuidados médicos dos socorristas atenciosos. Elas observavam a destruição final de toda a maldade enraizada naquele solo amaldiçoado, sentindo uma paz celestial indescritível. O pesadelo aterrador de Ricardo Montenegro estava definitivamente morto e enterrado nas águas violentas e revoltas do sombrio Oceano Atlântico que banhava a cidade maravilhosa brasileira. Valéria olhou profundamente nos olhos bondosos de Luzia, a mulher simples da favela que havia arriscado a sua própria existência pacífica para salvar a vida da carrasca rica. A gratidão infinita que transbordava do coração machucado da viúva rica não podia ser adequadamente descrita com palavras humanas limitadas e frequentemente insuficientes para expressar sentimentos gigantescos. Aquela noite memorável e sangrenta selou a ruína absoluta dos opressores, provando uma fé grandiosa salvadora. As primeiras luzes rosadas e tímidas do alvorecer começaram a pintar majestosamente as imponentes nuvens espessas que cobriam o vasto e maravilhoso céu do Rio de Janeiro silenciado. A longa e aterrorizante madrugada cedeu finalmente lugar a um novo amanhecer, dissipando perfeitamente as sombras cruéis que outrora pareciam ser invencíveis e eternamente asfixiantes para a sociedade doente. Luzia segurou firmemente a mão trêmula da sua amiga rica com um carinho maternal genuíno, transmitindo silenciosamente a certeza reconfortante de que o pior perigo letal passara. O império das mentiras sádicas fora desmantelado integralmente, abrindo portas gloriosas divinas. O silêncio que antes impunha terror absoluto através das botas ruidosas dos criminosos, agora exalava uma quietude incrivelmente revigorante que permitia respirar o ar marinho profundamente purificador e limpo. A mansão seria indubitavelmente confiscada pelo implacável governo federal corrupto, mas a riqueza verdadeira adquirida por Valéria repousava tranquilamente na sua recém-descoberta liberdade incondicional, gloriosa e radiante pureza cristã. Juntas, duas mulheres oriundas de universos completamente distantes e inicialmente hostis, provaram que a união solidária transforma realidades horríveis em lindos milagres redentores, impressionantes, divinos eternos. A verdadeira justiça havia, enfim, chegado com estrondo implacável absoluto sobre todo o mal. Enquanto o paramédico limpava delicadamente o corte superficial na testa pálida de Luzia, a mente exausta da jovem viajou rapidamente para o barraco humilde, fincado no morro. Ela imaginou o rosto inocente do seu irmãozinho doente, dormindo pacificamente
sob a proteção invisível dos anjos celestiais maravilhosos, durante aquela noite assustadora, cheia de violência letal, o sacrifício monumental e perigoso que ela e a patroa realizaram corajosamente garantiria que nenhuma outra família miserável chorasse o sangue derramado pelas mãos daquele sindicato cruel. A sensação indescritível de dever moral e espiritual, perfeitamente cumprido, anestesiou as suas dores físicas. Valéria observou as joias caríssimas e extravagantes que adornavam as suas próprias mãos finas, sentindo agora um repulso visceral absoluto por cada diamante brilhante comprado com miséria extrema alheia. Ela prometeu silenciosamente ao Criador bondoso que renunciaria a todo aquele patrimônio sujo de forma definitiva, entregando a vasta fortuna mafiosa para transformar vidas destruídas pela marginalidade carioca, cruel e injusta. A mulher que antes aterrorizava os corredores daquela propriedade luxuosa estava completamente morta e enterrada para sempre no abismo profundo. Em seu lugar, nascia uma pessoa iluminada e dedicada a servir eternamente bem. O agente federal aproximou-se cautelosamente das duas mulheres sentadas na traseira acolhedora da ambulância iluminada, oferecendo-lhes copos quentes de café fumegante e palavras sinceras, cheias de profunda gratidão profissional. Ele relatou detalhadamente que o navio ilegal repleto de armamento pesado havia sido interceptado na calada silenciosa da madrugada pelas forças especiais conjuntas da Marinha Maravilhosa do imenso Brasil. O depoimento fundamental de ambas as testemunhas corajosas seria necessário nos dias seguintes complexos. Mas a proteção integral do Estado testemunhal estava absolutamente garantida doravante. Elas sorriram emocionadas, cientes de que a tempestade havia passado gloriosamente bem. A viatura policial caracterizada iniciou o seu longo trajeto de retorno rumo à Delegacia Central Segura, afastando lentamente as duas sobreviventes fortes daquele inferno luxuoso de mármore e sangue doloroso. Pela janela entreaberta do banco traseiro desconfortável, Luzia e Valéria contemplaram a imponente fachada da mansão colossal, diminuindo gradativamente no espelho retrovisor brilhante e refletivo daquele veículo blindado pesado policial. O ar fresco da manhã ensolarada invadia maravilhosamente o interior do carro espaçoso, carregando o cheiro inconfundível do mar revolto carioca e a promessa inabalável de liberdade infinita. O passado sombrio ficava para trás, destruído maravilhosamente bem. O sol monumental do Rio de Janeiro nasceu com uma força esplêndida e majestosa impressionante, banhando a estátua imponente do Cristo Redentor com uma luz dourada incrivelmente bela, poderosa e divina. As suas imensas mãos esculpidas e abertas pareciam agora envolver protetoramente a cidade traumatizada e violenta num abraço perdoador eterno, abençoando a vitória silenciosa das almas justas, resilientes e humildes sofredoras. Valéria encostou a sua cabeça, machucada suavemente, no ombro acolhedor da sua eterna amiga, salvadora incondicional, amorosa, leal. A longa noite de trevas acabou definitivamente, iniciando um tempo glorioso, focado em curar as feridas. Os dias que se seguiram à queda dramática de Ricardo Montenegro foram marcados por uma intensa e implacável varredura policial em todo o estado do Rio de Janeiro. As manchetes dos principais jornais estampavam a desarticulação completa do maior cartel de drogas e armas que aterrorizava a população carioca há décadas seguidas. O império construído sobre alicerces de corrupção, medo e sangue inocente desmoronou rapidamente, arrastando consigo dezenas de políticos poderosos e empresários gananciosos que antes se julgavam deuses intocáveis. A justiça divina e terrena finalmente operava com uma precisão cirúrgica e devastadora para lavar as feridas da sociedade. Valéria passou semanas depondo incansavelmente nas delegacias federais, revelando todos os segredos sombrios que o seu falecido marido havia tentado enterrar no esquecimento. A viúva abriu mão de qualquer proteção ao seu próprio nome, expondo as cicatrizes físicas e emocionais do seu casamento abusivo, para garantir que nenhum bandido escapasse impune. Os investigadores ficaram maravilhados com a coragem inabalável
daquela mulher que outrora desfilava vazia pelos salões da alta sociedade, mas que agora emergia como um pilar de força indestrutível. O processo legal confiscaria a imensa mansão na Barra da Tijuca, apagando para sempre aquele símbolo imponente do mal. O testamento luxuoso do mafioso garantia uma herança astronômica para a sua esposa submissa, com milhões depositados secretamente em contas estrangeiras inatingíveis. No entanto, Valéria recusou absolutamente cada centavo daquele dinheiro, manchado com o sangue e o sofrimento das pessoas mais pobres e vulneráveis das favelas. Ela assinou os longos documentos de renúncia com uma firmeza admirável, transferindo toda a fortuna lícita restante para o Estado com a exigência formal de que fosse investida em projetos sociais urgentes. A renúncia pública chocou profundamente a elite carioca hipócrita, mas libertou definitivamente a alma aprisionada daquela mulher, outrora muito amargurada. Luzia dos Santos retornou para as ruelas íngremes do amado Vidigal, carregando no peito uma serenidade profunda, que contrastava com os horrores intensos vividos recentemente. Ela correu para sua pequena casa simples, abraçando o seu irmãozinho doente, com lágrimas de alegria, transbordando livremente pelos seus olhos amendoados e brilhantes. O dinheiro abençoado que havia recebido de Valéria pagou a cirurgia essencial e salvadora do menino, trazendo a cor rosada de volta às suas bochechas infantis. O barraco humilde, fincado no morro, ficou novamente preenchido com o som maravilhoso de risadas inocentes que haviam desaparecido completamente. Algumas semanas depois da poeira assustadora a baixar, uma figura extremamente elegante e serena subiu as ladeiras tortuosas da comunidade pobre sob o sol forte. Valéria bateu suavemente na porta de madeira desgastada da casa humilde de Luzia, vestindo roupas surpreendentemente simples que não ostentavam qualquer luxo do seu triste passado. As duas mulheres abraçaram fortemente a outra num reencontro carregado de emoções puras e sinceras, chorando lágrimas quentes que lavavam os últimos resquícios dolorosos de sofrimento. A patroa arrogante havia morrido definitivamente no penhasco escuro, dando lugar a uma pessoa completamente transformada e infinitamente bondosa, contrariando todas as expectativas da sociedade carioca, preconceituosa e fofoqueira. Valéria decidiu estabelecer a sua nova residência modesta nas ruelas movimentadas do próprio morro. Ela alugou um pequeno espaço perto da igreja matriz e começou a frequentar assiduamente as missas dominicais, acompanhada de Luzia e do menino curado alegremente. A viúva dedicava as suas tardes tranquilas ao trabalho voluntário intensivo, ajudando a organizar doações preciosas de alimentos e roupas quentes para as famílias mais necessitadas dali. A comunidade, inicialmente desconfiada, logo percebeu a profunda sinceridade redentora nos olhos tristes daquela mulher que chegou recentemente e acolheu o seu espírito protetor. O sofrimento partilhado no passado escuro e opressivo forjou uma aliança espiritual indestrutível entre as duas guerreiras incansáveis do amor cristão verdadeiro. Em uma das longas caminhadas pelas vielas poeirentas, elas observaram entristecidas o número alarmante de crianças abandonadas que brincavam nas ruas perigosas sem qualquer esperança. A miséria extrema roubava a infância daqueles pequenos anjos desprotegidos, expondo as suas vidas frágeis ao recrutamento covarde pelas novas facções criminosas emergentes. Valéria olhou profundamente para Luzia, compreendendo instantaneamente que o propósito divino para ambas estava maravilhosamente claro e aguardava pacientemente a sua grandiosa e definitiva execução. Com parte do dinheiro originado da venda das suas valiosas joias antigas e puras perante a rigorosa lei, Valéria comprou um enorme terreno seguro. Aquele lote abandonado localizava perfeitamente no ponto mais ensolarado e pacífico do Morro Maravilhoso, completamente afastado das antigas zonas de conflito violento e terrivelmente armado. O belo projeto audacioso consistia em erguer firmemente um orfanato acolhedor e uma grande escola técnica moderna para abrigar e educar os meninos perdidos da violenta favela. Luzia foi escolhida como principal coordenadora do grandioso canteiro de obras promissoras, unindo todos os trabalhadores desempregados locais
numa imensa corrente solidária fraterna. Os meses escoaram repletos de muito suor honesto e trabalho arduamente gratificante que modificava intensamente a paisagem daquele morro sofredor. Cada tijolo avermelhado, assentado nas paredes da nova construção sagrada, representava um gigantesco passo luminoso rumo à redenção absoluta, prometida por Deus protetor. Valéria colocava as mãos macias diretamente na argamassa cinzenta, com enorme alegria contagiante. Sujando as suas roupas baratas, com um imenso orgulho inexplicável e grandioso. O som das marteladas ritmadas afastava definitivamente o terrível eco mortal dos antigos tiroteios sangrentos, anunciando um belo e promissor alvorecer pacífico duradouro para as novas gerações da comunidade carente. A aguardada inauguração do abrigo ocorreu em uma manhã ensolarada e abençoada de domingo espetacular, contando com a presença emocionada de todo o bairro. O padre idoso conduziu a sagrada cerimônia inaugural, aspergindo água benta sobre as portas pintadas, carinhosamente de azul claro e vibrante, para afastar males. Centenas de crianças descalças e incrivelmente curiosas invadiram os gramados verdes muito bem cuidados, sorrindo abertamente com a promessa verdadeira de camas quentes e refeições fartas garantidas. Luzia chorou silenciosamente diante do pequeno altar, erguido cuidadosamente no pátio, agradecendo fervorosamente a Nossa Senhora Aparecida pelo imenso milagre maravilhosamente concedido aos pobres. Valéria batizou a nova instituição de caridade com o nome abençoado dos pais inocentes da sua melhor amiga, que foram brutalmente assassinados no passado obscuro. Essa atitude nobre e profunda cicatrizou completamente a enorme ferida purulenta que atormentava dolorosamente o coração da jovem desde aquela triste noite de barbárie sangrenta. O letreiro de madeira rústica entalhada brilhava orgulhosamente sob o sol inclemente do Rio de Janeiro festivo, simbolizando que a verdadeira justiça humana e divina triunfa invariavelmente. A memória daquelas vítimas inocentes transformara numa fonte inesgotável e bela de amor, compassivo e amparo absoluto para todas as crianças sofredoras. A rotina diária das duas valentes mulheres agora girava exclusivamente em torno do bem-estar contínuo dos pequenos órfãos desamparados recolhidos nas calçadas frias da imensa metrópole. Valéria assumiu a administração contábil complexa daquela enorme e movimentada obra social, garantindo que os recursos limitados fossem multiplicados, sabiamente e milagrosamente empregados com honestidade extrema. Luzia dedicava grande amor incondicional ao cuidado materno direto dos infantes, curiosos, ensinando valores morais sólidos e orações fervorosas antes de cada farta refeição servida quente. O antigo choro de pura dor desesperada, que marcou o passado violento, foi apagado pelo canto harmonioso matinal das aves silvestres. Os anos passaram rapidamente sob o intenso e majestoso sol tropical daquele imenso território incrivelmente belo, encravado nas montanhas verdejantes do famoso litoral carioca. As crianças doentes e famintas, que chegaram machucadas, se transformaram em belos jovens adultos responsáveis, formados em variadas profissões dignas e completamente distantes das antigas garras cruéis do crime organizado. Cada sucesso alcançado por aqueles formidáveis alunos aplicados representava uma vitória moral estrondosa da luz divina, abençoada sobre a escuridão densa, outrora dominante e absoluta. A lei do retorno mostrou que semear inesgotável amor incondicional puro garante uma maravilhosa colheita farta, gloriosa e purificadora. O temido nome da antiga senhora arrogante, que morava reclusa e protegida na distante fortaleza rica da Barra, apagou vagarosamente e definitivamente da traiçoeira memória popular carioca fofoqueira. Em vez disso, a grande lenda maravilhosa de duas simples irmãs de fé, bondosas e guerreiras, que salvaram pacificamente todo um belo morro floresceu contagiantemente nos fortes corações de todas as pessoas humildes, moradoras e trabalhadoras brasileiras, justas daquele lugar abençoado e santo. Elas provaram bravamente com magníficos exemplos diários, absolutamente inquestionáveis e reais, que o divino e grandioso caráter humano honesto
jamais pode ser julgado pelo raso saldo bancário. Valéria nunca mais voltou a usar pesados vestidos luxuosos, desenhados por estilistas europeus, famosos, nem sapatos italianos, extremamente caros, que representavam o cruel símbolo agoniante da sua vergonhosa prisão conjugal dourada, enganadora. E triste. A sua bela e imaculada pele madura encontrou total paz espiritual infinita sob os floridos tecidos baratos de algodão suave, vendidos nas animadas feiras locais barulhentas nordestinas, cheias de enorme e encantadora alegria autêntica popular. O profundo sentimento amargo de imensa culpa constante evaporou magicamente e completamente, substituído maravilhosamente por uma reconfortante certeza luminosa, espiritual, abençoada e pacífica, guiada amorosamente por Deus Salvador. O pequeno irmãozinho sofredor da bondosa Luzia cresceu protegido amorosamente e magicamente, curado pela fé maravilhosa de Nossa Senhora. E virou um excelente e dedicado médico pediatra comunitário, bastante orgulhoso das suas belas raízes humildes verdadeiras. Ele prontamente recusou diversas ofertas extremamente milionárias, propostas por ricos hospitais particulares imponentes, famosos localizados na fútil Zona Sul carioca, decidindo nobremente retornar brilhantemente para retribuir todo o imenso carinho recebido antigamente. O consultório simpático do talentoso jovem profissional atende dezenas de necessitados semanalmente, sem jamais cobrar sequer uma única e parca moeda desvalorizada aos moradores sofridos destas vielas íngremes encantadoras. Aquela profunda jornada extraordinária e sangrenta provou contundentemente para o incrédulo mundo egoísta exterior que a verdadeira força inabalável não habita nas perigosas e frias armas destrutivas carregadas violentamente pelos grandes criminosos. A monumental força poderosa e esmagadora que move as altas e belas montanhas cariocas nasce apenas do imenso sacrifício divino sagrado e do sublime ato corajoso e feminino de estender generosamente as pequenas mãos caladas para ajudar. As trevas profundas, imensas e assustadoras fogem amedrontadas rapidamente quando uma simples oração iluminada brilha intensamente na noite, trazendo paz incondicional, celestial, protetora, maravilhosa, aos esquecidos, oprimidos e sofredores. No final de uma tarde esplêndida e quente carioca, espetacular e inesquecível de puro verão intenso e maravilhoso, as duas antigas companheiras inseparáveis sentaram relaxadamente no vasto terraço florido, encantador do lindo orfanato silencioso. O pôr do enorme e radiante sol deslumbrante, espetacular, majestoso, cobria lentamente o vasto mar imponente atlântico misterioso, criando um monumental tapete luminoso, dourado celestial, incrivelmente magnífico. Luzia pousou amorosamente a sua pequena mão calejada, envelhecida, protetora, sobre os ombros magros, curvados, frágeis e cansados da sua amada idosa amiga, observando fascinada toda a magnífica cidade, abençoada divina, respirar livremente. O silêncio harmonioso e profundo que preenchia carinhosamente o calmo entardecer, glorioso, carregava consigo respostas inegáveis e divinas para tantas questões antigas dolorosas da vida humana. A justiça imutável cobrou o preço exato da sombria dívida milionária dos covardes impuros que causaram lágrimas inocentes, não deixando que nenhum mal saísse vencedor dessa batalha. Ao mesmo tempo, a abençoada caridade, maravilhosa, incondicional e purificadora, cristã recompensou abundantemente as valentes mulheres heroínas com uma imensa paz celestial, eterna, verdadeira. Elas compreendiam plenamente que plantar o bem puro atrai infalivelmente a misericórdia redentora para as almas sofredoras. Valéria sorriu suavemente, tocando o crucifixo de madeira simples escurecida que Luzia colocara afetuosamente no seu pescoço. Outrora adornado covardemente por ouro frio, opressor manchado e incrivelmente triste, aquele pequeno e inestimável objeto religioso modesto rústico, sagrado, representava indiscutivelmente a sua imensa salvação eterna espiritual, divina, alcançada arduamente,
através da impressionante união indissolúvel sororidade amorosa, protetora entre essas notáveis guerreiras fantásticas e incansáveis, formidáveis, maravilhosas, corajosas e incrivelmente fortes, juntas, lado a lado, maravilhosamente iluminadas, intensamente pelas gloriosas chamas, brilhantes, vermelhas, do espetacular anoitecer calmo, majestoso. Contemplaram silenciosas em pura gratidão o horizonte livre do pecado, a marcante história dramática de intenso terror psicológico, imensurável, desigualdade social letal e milagrosa redenção luminosa. Ensina valiosamente grandes lições eternas para todas as almas verdadeiramente cansadas e bondosas. O verdadeiro e poderoso Senhor, indestrutível e justo, de todas as belas terras ensolaradas brasileiras e dos imensos céus estrelados sagrados, nunca dorme diante do injusto sofrimento do inocente puro. A justiça incontestável chega invariavelmente aos tiranos cruéis. A bondade sincera prevalece brilhantemente, e o sacrifício heróico amoroso coroa silenciosamente a eternidade sagrada, com um belíssimo e inesquecível triunfo absoluto, abençoado de intensa luz celestial, imperecível e purificadora, infinitamente milagrosa.